Olá você, meu querido e amado irmão, seja muito bem-vindo. Sinta-se acolhido aqui em nosso canal e que alegria poder estarmos juntos mais uma vez para poder meditar a Palavra de Deus. Nesta quarta-feira, dia 21 de março de 2018, estamos vivenciando a quinta semana da Quaresma. E a liturgia nos propõe para hoje o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 31 a 42, que vai nos narrar o seguinte. Jesus então disse aos judeus que acreditaram nele: Se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livre. Eles responderam: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer: Vós os tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, o filho nela permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque minha palavra não encontra espaço em vós. Eu falo do que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouviste do vosso pai. Eles responderam: Nosso pai é Abraão. Jesus então lhes disse: Se fosseis filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Agora, no entanto, procurais matar-me, porque vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Eles disseram então a Jesus: Nós não nascemos da prostituição, só temos um pai, Deus. Jesus respondeu: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois é da parte de Deus que eu saí e vim. Eu não vim por conta própria, foi Ele quem me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, caminhamos então aí ao fim dessa caminhada quaresmal, e a liturgia, ela então nos ajuda a poder nos preparar ainda melhor para juntos podermos celebrar a Páscoa, essa grande festa que é o ápice da vida de todo e qualquer cristão. E para isso então se concretizar, acontecer na nossa vida, faz-se necessário ter a compreensão de quem é Jesus. É o que nós estamos ouvindo no Evangelho desses dias. E nós temos Jesus que está então agora dialogando com os judeus que se converteram diante da sua pregação. Mas mesmo assim eles se encontram com o coração endurecido, não conseguem se abrir ao novo a qual então Jesus veio lhes anunciar. E é interessante porque muitas vezes nós também entramos na quaresma. Entra a quaresma, sai quaresma e permanecemos a mesma pessoa. Por que isso? Ora, a resposta está no Evangelho. Porque permanecemos no nosso erro, queremos permanecer no nosso pecado, queremos permanecer no nosso comodismo, na nossa indiferença, no orgulho, no egoísmo, no individualismo, na violência, em tantos caminhos de pecado. Porque quando nos é proposto a mudança de vida, nós até tentamos, mas é difícil essa mudança. Muitas vezes as nossas atitudes já agimos errados há tanto tempo que tornou-se um hábito da nossa vida, mas que nem por isso é impossível de se mudar. É possível sim. Basta se abrir. Porque o próprio Jesus diz: se permanecer no Filho, Ele nos libertará. Porque Ele é a verdade. E a verdade liberta, não aliena, não escraviza, não seduz. Jesus, Ele é a liberdade. E aí então, prosseguindo ainda o diálogo, Jesus então vai dizer para ele: olha, se vocês fossem filho de Abraão, se fossem filho de Deus, vocês praticariam a obra dos pais. Não é assim. A criança, ela observando o pai, ela vai aprendendo a fazer as coisas. É interessante que há um ditado
de um psicólogo que diz: o defeito dos filhos são filhos do defeito dos pais. E é verdade, porque a criança aprende aquilo que ela vê o pai fazer, a mãe. E se nós então agimos errado, se nós então discutimos na frente das crianças, brigamos na frente das crianças, elas vão crescer nesse ambiente de violência, de desrespeito. Então é preciso se policiar nas nossas atitudes, porque Jesus ele veio nos libertar. E não podemos permanecer no pecado, porque o pecado escraviza. Jesus mesmo diz nesse texto. E assim, nós vemos então que Jesus termina hoje esse diálogo juntamente com os judeus, falando para eles que não foi por ele mesmo, mas foi o Pai que enviou. Não foi ele que veio porque ele quis, o Pai que o enviou. Jesus é o enviado do Pai para poder então nos mostrar o caminho correto a ser seguido. Porque Deus deixou nas mãos de Moisés as leis, mas o que fizeram das leis? Fizeram algo fundamentalista. Não conseguiam então compreender que a lei é para nortear a vida, nos levar à felicidade, e não para escravizar, não para alienar as pessoas. Tanto que na época de Jesus, mais de 600 leis foram criadas, tornando-se quase impossível de vivê-las, principalmente aqueles menos favorecidos. Então nós vamos percebendo que quando nós nos apegamos ao fundamentalismo, seguimos as coisas ao pé da letra, não deixamos que a misericórdia, o amor, fale mais alto, ecoe os nossos corações e mudem as nossas atitudes, nós vamos então nos alienando e escravizando também os nossos irmãos. A primeira leitura de hoje, extraída do livro do profeta Daniel, nós temos então os 3 jovens da fornalha ardente, onde Nabucodonosor pergunta a Sidraque, Misaque e Abidênago. Vai perguntar para eles: olha, é verdade que não prestais culto aos meus deuses e nem adorais a estátua de ouro que mandei fazer? Aí ele vai então tentar impor e vai dizer para eles: olha, se vocês não fizerem isso, saibam que vocês podem até mesmo morrer. Só que os 3 jovens, eles têm uma fé inabalável, uma fé firme, que confia até mesmo se Deus permitir que eles sejam queimados, a sua vida lhes será poupada. Ou seja, é aqui que começa a desenvolver, a amadurecer o pensamento de ressurreição. Porque o livro do profeta Daniel é escrito um século antes de Cristo. Olha só como demorou para amadurecer essa ideia de ressurreição. E esses 3 jovens já vêm então ali fazendo essa menção. Mas Deus, ele se revela diante do rei Nabucodonosor. E ali o rei manda então, inflado de ira pela resposta dos 3 jovens, manda acender um fogo 7 vezes maior do que o comum e atira os 3 jovens na fornalha. E para sua surpresa, então, os 3 jovens começam a louvar a Deus, e Deus envia o seu anjo para poder libertá-los. Tanto que Nabucodonosor pergunta aos seus servos: escuta, não foram 3 que colocamos lá na fornalha? Como eu vejo então 4 pessoas? Inclusive essa 4ª pessoa tem rosto como o filho do homem. E aí o rei se rende a esse Deus que vem libertar aqueles que confiam no seu amor, que confiam na sua libertação, que confiam na sua providência. Nabucodonosor vai dizer: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abidênago, porque somente Ele é o único Deus de Israel. Olha que bonito esse texto. A confiança de 3 jovens leva então o rei a dobrar o seu coração ao Deus de Israel, reconhecendo o único Deus verdadeiro. E assim como o salmista, nós somos então chamados a rezar: a vós louvor,
honra e glória eternamente. Ao nosso Deus toda a honra, ao nosso Deus toda a glória, porque somente Ele é digno do louvor, porque é Ele o Deus que caminha conosco, olhando por todos aqueles que recorrem e confiam na sua ação salvífica e redentora. Portanto, queridos amados irmãos, que essa seja também a nossa meta, a nossa confiança de nos abandonarmos plenamente na mão desse Deus, lembrando que Ele tudo pode transformar. Ele pode mudar a minha vida, Ele pode me tirar do egoísmo, do orgulho, Ele pode me tirar das drogas, do álcool, do adultério. Basta que nos lancemos e confiemos plenamente, porque Deus pode fazer nova todas as coisas, e essa é a vontade dEle. E que nós então não ficamos presos ao nosso eu, a nossa maneira já adquirida de ser, construída de ser, que nós possamos lançar ao novo, deixando que o Senhor transforme toda a nossa história. E assim poderemos testemunhar a ação salvífica e misericordiosa desse Deus, como fizeram os 3 jovens lá na fornalha ardente, que confiaram piamente em Deus, e Deus não nos abandonou. E assim também o Deus age na nossa vida. Tantas vezes estamos também como numa fornalha, tudo na nossa vida parece pegar fogo, querendo nos queimar. Mas Deus pode nos libertar. Confie, acredite. Esse é o nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, faz parte dessa família, desse canal do YouTube. Você que ainda não faz parte desse canal, não perca a oportunidade. É fácil, clique aqui embaixo em inscrever-se, venha também somar, fazer parte conosco. E ajude-nos a divulgar esse vídeo, ative aí o sininho, se inscreva, deixa aí seu like também nesse nosso canal. Vamos crescendo enquanto pessoas humanas, porque é isso que o Senhor quer realizar em nós. Resgatar a imagem e semelhança de Deus que está em cada um de nós. E conto com a sua ajuda na divulgação do Evangelho, para que a palavra de Deus ajude a transformar a vida de tantos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.